Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Parece até que eu combinei com a Natália, mas eu não combinei nada com a Natália. Ela falando dessa pessoa bendita, amada, desejada, que é o Espírito Santo. E nós vamos também falar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa. Aleluia. Se você achou, diga amém. Então, como tem poucas vozes, eu vou esperar mais um pouquinho. Quem trouxe aí a Bíblia, levante bem alto assim. Amém. Glória a Deus. Traga a sua Bíblia. Amém. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, o versículo é o versículo de número 8, que diz assim o texto: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Será que podemos ler todos juntos, em nome de Jesus, em uma só voz? Vou contar de 1 até 3 e vamos fazer todos essa leitura juntos. 1, 2, 3. Mas recebereis glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, continua falando aos nossos corações aqui, Senhor. Tira toda a preocupação daqueles que ainda, Senhor, se há que existe alguma ansiedade em algum coração. Continua comunicando, Senhor, a sua vontade para essa noite. Ó Deus, que todos os inimigos de Deus caiam por terra. Que os nossos corações estejam como uma terra boa, preparada, Senhor, para receber a semente, a Tua palavra. Ó Deus, que ela caia, ó Deus, em boa terra e que produza 30, 60, a 100 por 1. De maneira que o Teu nome continue sendo glorificado. Aqueles que aqui estão já sentem a Tua presença. Aqueles que de casa, do trabalho. Ó Deus, eu quero também profetizar que eles sejam também cheios da glória, do poder, da virtude do Senhor. Ó Deus, assim nós oramos ao Senhor Deus. E assim nós Te agradecemos por essa rica e linda oportunidade. Queridos, Atos dos Apóstolos, eu creio que para a maioria daqueles que aqui estão já conhece, já sabe, foi escrito pelo Dr. Lucas, assim também como o Evangelho de Lucas, que ele escreve. E no primeiro capítulo ele vai abrir a sua série aqui, dizendo que ele fez um tratado ao Teófilo, um excelentíssimo homem. Suponhamos que ele seja um grande homem do governo, tanto que Lucas endereça essa carta ou esse livro citando esse homem, falando das coisas que Jesus começou a fazer e também ensinar, das obras do Senhor Jesus, que continua sendo manifesta até os dias de hoje. E nessa noite eu quero falar para os irmãos acerca de uma promessa. Pergunta assim: qual, pastor? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Eu vou repetir porque essa promessa é para mim e para você também. Hoje eu quero falar do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel profetizou lá no capítulo 2
a partir do versículo 28, que depois daqueles dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos teriam sonhos e os vossos jovens profetizariam. E essa palavra, ela é fiel e verdadeira. Ela veio se cumprir lá em Atos, no capítulo 2, quando a Bíblia vai dizer, deixa eu virar aqui uma página da minha Bíblia, que diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falasse. Promessa cumprida, promessa essa que o Senhor disse que aconteceria. Mas a Bíblia diz que após o Senhor padecer, se puder arrumar aqui um pouquinho, só o retorno para mim aqui, eu agradeço. O Senhor padecer, após a sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele ainda se apresenta por cerca de 40 dias aos seus discípulos. Palavra essa que foi confirmada lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 6, quando diz que o Senhor não só apareceu aos seus discípulos, mas apareceu também a mais de 500 pessoas, trazendo provas infalíveis ali da sua morte e também da sua ressurreição. E nesse tempo que Jesus aparece, que marca também a sua ascensão ao céu, Jesus está ali instruindo, dando as últimas palavras aos seus discípulos acerca do reino de Deus. E ele vai falar sobre coisas, quem sabe, que o texto não diz aqui, mas eu fico conjecturando, tentando mensurar ou entrar aqui dentro do texto, o Senhor falando sobre a promessa do Pai. Mas quem sabe, se fosse eu, se fosse você que estivesse diante do Senhor Jesus, ouvindo as suas últimas palavras, diria tantas coisas para o Senhor. Uma das perguntas que um dos discípulos faz é dizendo: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Senhor vai dizer: não compete a vocês saber o dia, nem o tempo, nem as estações. O Senhor está falando aqui para os seus discípulos da promessa do Pai. Em Atos capítulo 1, no versículo 4, ele vai falar: vocês precisam permanecer, esperando a promessa do Pai, sobre tudo aquilo que vocês têm ouvido de mim mesmo. Jesus está falando, vocês precisam permanecer. Jesus aqui está dando uma ordem. Jesus aqui não está dando uma sugestão para os discípulos, dizendo assim: vocês podem esperar se vocês assim desejarem. Não, ele está falando assim: ó, permaneçam em Jerusalém. Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus não é feito de sugestão. Já pega aí no teu espírito aí essa palavra. O reino de Deus é feita de afirmação, é feito de promessa. E existem mais de 8.000 promessas na Bíblia para você desfrutar, para você tomar posse. E nessa noite eu quero entender, quero crer que o Espírito Santo já repousou sobre a sua cabeça, já colocou algo especial sobre você. Aqui dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a evidência aqui do texto fala que os irmãos que estavam ali esperando a promessa, eles foram batizados com o Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas. Ali são 120 homens ou 120 irmãos. E Jerusalém estava acontecendo nesse momento um momento muito importante, que era a festa do Pentecoste. Imagina-se que mais de 3 a 6 bilhões de pessoas estavam subindo para essa festa. Mas o barulho que aconteceu no templo, aonde esses irmãos estavam reunidos, foi um barulho muito maior do que o barulho que estava acontecendo em Pentecostes.
Quem sabe, queridos, nessa noite, quando nós olhamos para o nosso lado e vemos que algumas cadeiras estão vazias, quem sabe nós pensamos assim: Deus precisava de muita gente para fazer barulho. Mas eu quero dizer para você, assim como Deus soprou do alto céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa, eu quero também crer que nessa noite aqui nesse lugar, o Senhor trouxe alguns irmãos aqui, não sei se 120, não sei se 100, não sei se 80, não sei se 150, mas Deus também já soprou o seu Espírito neste lugar, e Deus está falando para mim, dizer para você nessa noite: eu não preciso de quantidade, para fazer com que o Espírito desça e opere aquilo que eu quero fazer. Eu preciso simplesmente de um coração disponível, que não desiste da promessa, que não abandona a promessa, que não deixa a promessa de lado, que importa o dia, não importa a hora, não importa o tempo, mas espera a promessa do Pai acontecer, espera a promessa do Pai, porque quem sabe eu estou pregando nessa noite para alguém que já orou, que já profetizou, que já foi para alguns lugares buscando, quem sabe, o batismo, o revestimento, o dom de profecia, o dom de visão, mas isso não aconteceu. Quem sabe parou, quem sabe foram como aqueles 380 pessoas que não quiseram esperar, abandonaram a promessa. Bate no ombro de alguém nessa noite e diga assim: irmão, permaneça firme, persevera na promessa do Senhor, porque nessa noite o Senhor pode repousar sobre você o Espírito dele, ele pode repousar sobre você aquilo que você esperou por muito tempo que acontecesse. Quem aqui já buscou pelo Espírito Santo ser batizado no Espírito e parou? Tem alguém? Só uma pessoa? 2? 3? Tem mais alguém? Não é pegadinha não, irmão. 4. Continua perseverando na promessa. Continua perseverando na promessa. Quem aqui tem um desejo de ser batizado no Espírito Santo? Continua perseverando na promessa. Uma hora pousa sim, uma hora vem. Quando você menos esperar, vem. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não deu sugestão, Ele deu uma ordem: ó, vocês vão esperar. Jesus vai dizendo: olha, João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Os discípulos seriam agora comissionados ou capacitados para fazer uma obra a qual eles não conheciam. Mas o Senhor enviaria uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está aqui nessa noite, que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós pensamos, eu já pensei muito assim: se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, pudesse andar aos pés de Jesus, seria maravilhoso. Se eu pudesse viver nos tempos de Jesus, eu faria obras maravilhosas juntamente com Jesus. Mas Jesus, ele foi para o Pai. Amém? No capítulo 14, no versículo de número 16, 17, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode conhecer ou receber. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu estou pregando para uma igreja que eu imaginei que ouvindo essas palavras explodiria em glória, porque ao saber que nós não estamos órfãos e que temos um Pai, ao qual enviou seu Filho a nós, para fazer com que nós fosse redimido, para que o sangue dele fosse vertido na cruz do Calvário, e depois da sua obra consumada, ele olhou para a humanidade e falou assim: eu vou, mas eu vou enviar outro, porque se eu não enviar outro, eu não posso ir, então eu preciso ir para o Pai.
mas eu vou deixar a Yara revestida, eu vou deixar o Sérgio cheio, eu vou deixar a Zilá cheia da graça, do poder. A Renata nunca mais será a mesma. Por quê? Porque Jesus não estava lá no meu tempo. No tempo de Jesus eu não estava lá, mas Jesus falou assim: o Nivaldo vai precisar. O Nivaldo precisa dessa obra capacitadora. Para quê? Para testemunhar. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso Senhor que nos guia. E nós aqui na terra somos testemunhas, somos evidência, somos testemunha ocular. De quê? Que andamos com Jesus? Não. Que vivemos com Ele dentro da onde? Dentro de nós. Mesmo que triste, Ele está aqui, Ele não nos abandona. Mesmo que a porta se feche, Ele não sai daqui, Ele continua aqui, evidenciando a sua graça, o seu poder, a sua majestade. Ele não me larga, Ele não te larga. Por quê? Porque é promessa. É promessa. Ele está conosco. É promessa. E o Espírito Santo é esse que vai capacitando o homem para que ele possa fazer a obra, para que ele possa testificar do Senhor Jesus. E ele vai dizer no versículo 8: ser-me-eis, na verdade, mas recebereis o Espírito, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, o lugar da adoração, Jerusalém, tanto também em Judéia e Samaria. Pode ver que Judéia e Samaria, ele une aqui essas duas palavras. Podemos notar aqui que duas regiões, ou dois lugares que tinham uma imensa dificuldade de relacionamento. E o Espírito Santo está falando assim: eu vou nos lugares aonde o homem não vai. Eu vou atuar, eu vou pisar, eu vou enviar pessoas para os lugares aonde há conflito, há dificuldade de relacionamento. O Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai tão longe, querido, porque eu gosto do Salmo 139, que diz que se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu descer o mais profundo abismo, ali também Ele está. Se eu fizer a minha cama no céu, Ele também está. Existem pessoas que pensam: quando eu entro para dentro do meu quarto, fecho a porta, nem Deus entra. Está enganado. Quando você entra dentro do teu quarto e você fecha a porta, quem sabe quando você deita a sua cabeça na cama, lá no travesseiro de dormir, que você chora, lá Ele também está te consolando. O Consolador, Ele vai em todos quantos lugares, querido. Ele não fica indiferente como nós, muitas vezes, para ir a alguns lugares. E o Espírito Santo, Ele vai aonde eu não vou. Ele habita aonde muitas vezes eu não quero habitar. O Espírito Santo, Ele alcança quem eu não quero alcançar. Ele fala com pessoas que muitas vezes eu não quero falar. Esse é o Espírito Santo. Esse é o nosso amigo fiel. Esse é aquele que não depende de homens para poder agir. Sabe por quê? Porque toda autoridade vem do Espírito Santo. Será que nessa noite tem alguém aqui que recebeu? Todos nós deveríamos nessa noite erguer as nossas mãos aos céus, porque nós recebemos foi dele. Foi essa capacitação, ela não veio do homem. Você não age assim porque você é bom, você não faz assado porque você é bom, você faz porque o Espírito Santo te encheu a tua vida. Você já não é mais o mesmo, você é diferente, você é cheio, capacitado, dotado da autoridade, da unção, da graça. E o nome dele é Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. Mas o poder de Deus, querido, segundo o próprio texto, ele é decorrente segundo a obediência. Porque o texto vai dizer, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que muitas pessoas não conseguem manifestar as evidências do reino? Porque falta ali obediência. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que muitas vezes as evidências, nós não podemos testemunhar do Senhor se não formos pessoas obedientes. Enquanto a obediência não entrar na frente, o Espírito Santo não vem. Para poder testemunhar, não vem.
Aqui em Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber que Deus ele tinha uma direção muito específica para os seus discípulos. E essa direção, ela não ficou só simplesmente em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Deus, ao longo do tempo, ele foi capacitando homens para ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia, Samaria e os confins da terra. E essa capacitação do Espírito Santo, ela também está sobre a sua vida. Será que você acredita nisso? Será que você acredita nisso? Ou nós vamos ter que falar um pouco mais sobre isso? Você acredita que a capacitação do Espírito Santo, ele está sobre a sua vida? Ele está sobre a sua vida. Se nós formos lembrar aqui de alguns avivalistas do passado, porque ser cheio do Espírito Santo não ficou simplesmente nos discípulos do Senhor Jesus. Pedro, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que ele impõe as mãos sobre os homens. E a Bíblia diz que os homens foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha simplesmente sobre reis, sacerdotes e profetas. E não vinha permanentemente como habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo vinha, falava sobre a boca de Jeremias e ia embora. O Espírito Santo vinha, falava sobre Isaías e ia embora. O rei Davi recebeu a visitação do Espírito Santo algumas vezes. Até Saul, quando foi ungido rei de Israel, ele atravessa o Jordão e começa a profetizar. Recebeu a visitação do Espírito Santo. Mas eu e você não. Deus falou assim: não vai ser como o povo da nova aliança, como foi como o povo da velha aliança, aonde o Espírito só vinha e visitava. Agora eu vou habitar. Eu vou habitar. Eu vou morar dentro deles. Eles vão ter comigo até a minha vinda. Eu vou habitar. E esse Espírito que capacitou muitos homens, que capacitou muitas mulheres, continua capacitando até o dia de hoje. Quem quer ser capacitado pelo Espírito Santo? Quem quer ser? Tem alguém aqui nessa noite que quer ser? E quando eu lembro disso, eu lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero, pai da reforma protestante. Quem sabe aí, quem lembra aí de Martinho Lutero? Quem já ouviu falar, na verdade, de Martinho Lutero? Martinho Lutero é um dos líderes, que desafiou a Igreja Católica, colando ali as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, me desculpe a pronúncia aí, tá? Caso eu erre, tá bom? Martinho Lutero, ele protesta porque ele não concorda com a maneira que a igreja ela se portava naquele tempo, porque tinha que pagar as indulgências. O povo, na verdade, era totalmente enganado. E quando ele lê Romanos, o livro de Romanos, ele é impactado pelo Evangelho de Cristo Jesus. O que dizer também de o rei, o pai do metodista, John Wesley, o metodismo, o John Wesley. Quem já leu sobre John Wesley aí? Quem já leu? Levante bem suas mãos. Era para ter lido, irmão. Você faz parte da igreja metodista ortodoxa. John Wesley é o fundador do metodismo, igreja do Senhor Jesus, que vai morar no céu. Nós precisamos nos aprofundar na história, conhecer aonde nós estamos firmados, na igreja do Senhor Jesus, e quem também fez parte dela. Nós precisamos entender. A Bíblia, ela não fala sobre o meu nome não está escrito na Bíblia. O nome de John Wesley não está escrito na Bíblia. Mas a história diz que ele, aos 5 anos de idade, ele foi educado pela sua mãe. Uma das frases de John Wesley diz que ele recebeu mais da sua mãe os ensinamentos sobre o cristianismo mais do que qualquer teólogo da Inglaterra, dando honra à sua mãe que alfabetizou John Wesley, lendo os Salmos. Aos 5 anos de idade, John Wesley, a casa de John Wesley pega fogo, e o pai de John Wesley, os seus irmãos, ele que era filho, eram 16 filhos, na verdade. Você ir em lugares que você nunca iria, para você pisar em lugares que você nunca pisaria.
E quem pode me dizer, quem sabe você também já ouviu sobre Dodge Moody, nos anos aí, no século XVIII, foi um grande evangelista, querido, na campanha nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, um homem que todo mundo conhece pelas grandes cruzadas que assim ele fez. E esse homem, querido, pasme os senhores, era um sapateiro. Porque quem sabe quando nós falamos desses nomes, nós pensamos assim: esse cara foi um grande seminarista, ele nasceu numa família muito abastada em dinheiro, ele tinha muito recurso. Não, querido, era um sapateiro. Quem sabe um jardineiro, quem sabe um padeiro, quem sabe, querido, alguém que não tenha tanta expressão na sociedade. É essa pessoa que Deus está procurando, é essa pessoa que Deus quer levantar nesse tempo, e essa pessoa pode ser você. Será que você pode dizer para alguém: essa pessoa pode ser você? Ele acreditou nisso? Ele acreditou? Ela acreditou? Pode ser você. Se Deus fez com um sapateiro lá atrás, não pode fazer comigo? A igreja está aí? Amém? William Seymour, quem lembra aí do avivamento? Quem já leu sobre o avivamento da Rua Azusa? Alguém já leu? Aonde o movimento pentecostalismo aconteceu. Obrigado, pastor Jorge. Dicção ruim dá nisso. Aconteceu, querido, lá onde as pessoas da Rua Azusa viveram uma experiência extraordinária naquele tempo. A história vai dizer, através do livro, que as pessoas passavam perto da igreja, aonde Simon lá era o pastor, e elas passavam para ver o que estava acontecendo. E ao passarem para ver o que estava acontecendo, elas eram batizadas no Espírito Santo, eram tomadas pelo poder, pela glória do Senhor Jesus. Será que Deus pode fazer isso nos dias de hoje? Será que Deus pode pegar você aí no seu lugar, pegar você aí no lugar onde você está e também fazer isso? Será que pode? Se nós não vivermos, querido, as promessas do Senhor, nós vamos estar negligenciando aquilo que Deus nos deu e determinou para que nós tomássemos posse. Nós temos que tomar posse, querido, porque se Deus fez com Simon, Ele pode fazer conosco também. Se Deus fez com os seus discípulos, Ele pode fazer conosco também. Se Deus fez lá em Pentecoste, Deus também pode fazer conosco também. Mas a igreja está parada, querido. A igreja está sentada e conformada. Nós precisamos buscar, querido, esse avivamento, viver essa promessa para nossas vidas. Amém, queridos? Precisamos disso, como o ar que respiramos. Eu falo para minha esposa direto, falo: Vaninha, a hora que Deus te pegar, minha filha. Eu sempre estou injetando um gás nela. Eu falo: Senhor, pega ela em nome de Jesus. Age na vida dela, batiza ela no Espírito Santo, trabalha, Senhor Jesus, aleluia. Assim também, como você que está rindo agora, em nome de Jesus, que Deus também te pegue, te molde, te sacuda em nome de Jesus, que o dunamis de Deus, querido, Ele possa também trabalhar, que é o poder que capacita para testemunhar, possa também pegar você em nome de Jesus e fazer coisas grandes para a glória do nome do Senhor. Evan Robert, no século XVIII para o século XIX, um líder também lá do país de Gales, que também viveu um grande avivamento naquele lugar, querido. E Deus capacitou esse homem, não foi pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, capacitou ele através da pessoa bendita do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo, querido, você não pode abrir a sua boca. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele ficou com a sua boca aberta durante 2 horas, querendo profetizar.
Mas o Espírito Santo antigamente não vinha sobre as pessoas quando as pessoas queriam. O Espírito Santo vinha, enchia as pessoas e ia embora. Nós não queremos que o Espírito Santo vá embora. Por isso eu quero dizer uma verdade para você. Nós não queremos viver, querido, de culto avivado. Nós não queremos viver de retiros maravilhosos. Nós não queremos viver de momentos que marcam a nossa vida. Queremos viver em constância e abundância na presença do Senhor. Queremos que Ele continue manifestando o seu poder, a sua graça em nós e através de nós. Porque senão, querido, nós vamos viver de culto avivado. O culto foi bom. O culto foi maravilhoso. Porque eu fui no congresso e lá no congresso eu vivi uma experiência extraordinária. Nada contra, querido. Porque eu penso que quando existe um congresso, alguém pensa no congresso, a oração, a jejum, a entrega, para que tudo vá bem, para que as pessoas sejam avivadas, sejam alcançadas. Mas, querido, nós queremos viver, queridos, queimando o tempo todo. Nós queremos viver sentindo a presença do Senhor, entrar aqui nesse templo sagrado aqui do Senhor. Nós queremos, ao entrar aqui, já sentir a presença do Senhor. Ao dobrar o nosso joelho, falar: Jesus, vem mais uma vez, vem fazer comigo aquilo que o Senhor fez em Pentecoste. Vem trabalhar dentro da minha casa, vem mudar todas as coisas para a glória do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é gerado pelos ambientes, ele é recebido do alto para nossas vidas. Pega isso no teu coração. Para de tentar gerar um ambiente para que o Espírito Santo venha e te alcance. O Espírito Santo, ou você recebe ou você não recebe, ou você tem ele e você não tem. Quantos receberam aqui em nome de Jesus? Porque quem sabe, se você depender de um ambiente, ele vai vir em alguns momentos e vai embora. Nós queremos ele em todo o tempo. Queremos ele toda hora. Nós não abrimos mão dele. Lá no século XIX para o século XX, um grande avivalista também Deus levantou, que chamava-se Billy Graham. Um homem que pregou para multidões, um homem que aconselhou muitos presidentes dos Estados Unidos, um homem que tinha uma influência no cristianismo moderno, aonde entrava e saía do Palácio da Casa Branca, onde era chamado para orar por muitos presidentes, mas também morreu. Mas bendito seja Deus que você está aqui. E existe uma história muito interessante, o pastor Jorge já contou aqui sobre Billy Graham, que quando ele era pequeno, ele foi para uma excursão, e ele e seus amigos, dentro do palácio lá onde John Wesley viveu, dentro da casa de John Wesley, o seu instrutor, professor, ao fazer a visita, eles saem, mas de repente eles contam lá os meninos e percebem que estava faltando um deles. E eles voltaram dentro da casa, e dentro dessa casa, perto da cama de John Wesley, tinha o lugar ali onde John Wesley orava. E nesse lugar existiam 2 buracos ali que o seu joelho, o homem de oração, orava ali naquele momento, e formou-se ali um buraco. E quando o seu instrutor volta para aquela casa, encontra ali Billy Graham também orando ali e dizendo: Senhor, faz de novo, faz outra vez. Sabe, queridos, nós estamos precisando de referências de homens de Deus para dizer assim: Senhor, faz de novo, faz como fez com Billy Graham, faz como fez com Moody, faz como fez com John Wesley. O pastor Jorge está pegando uma galera aí para levar para sua casa, para poder fazer isso, querido, para que vocês possam olhar para o homem de Deus e falar: Senhor, faz como faz com ele, age na minha vida como age na vida dele. Senhor, eu quero pregar como ele prega, eu quero fluir como ele flui. É isso que nós precisamos, querido. Nós não precisamos de nada mais do que a presença do Senhor Jesus. E a presença do Senhor Jesus, que estava sobre a vida de John Wesley, também impactou o menino chamado Billy Graham. E todos nós sabemos, a história conta quem foi esse homem, um grande avivalista, e o desejo do coração dele era: faz de novo,
Faz de novo, Senhor. Com quem você tem andado, querido? Quando nós falamos, Senhor, faz de novo, quem sabe em algumas mesas, alguns lugares que nós vamos, falamos, Senhor, faz o quê? Quando nós olhamos para o lado, quem sabe andamos rodeados de ímpios, andamos em rodas que não edifica, que não leva para o céu, andamos em lugares, querido, que quando a gente chega aqui dentro do culto, dentro da presença do Senhor, aqui nesse lugar, fica difícil de adorar, sabe por quê? Porque toda a influência que recebemos durante todo o nosso dia foi negativa, por isso que quando chega aqui, nós ficamos com dificuldade de dizer, Senhor, faz de novo, Espírito Santo vem, se mova, Espírito Santo, eis-me aqui, fica difícil, mas eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você chegou aqui, quem sabe debaixo de influência negativa, mas vai sair daqui debaixo de influência positiva. Você vai olhar para alguém cantando, vai falar assim, eu quero cantar igual. Vai ver alguém tocando, vai dizer assim, eu quero tocar igual, eu quero ser como essa pessoa. Eu não quero aquilo que é dela, mas eu quero, Senhor, a unção que vem do alto sobre a minha vida, para que eu possa ser testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, tanto em Samaria, tanto nos confins da terra. Aleluia. É disso que nós precisamos. Tem mais alguns avivalistas aqui, mas o tempo não dá para mim falar. Queria chamar o Ministério de Louvor rapidinho aqui, em nome de Jesus, para a gente fechar. Eu falei para minha esposa, poxa, eu fiz um esboço legal, hoje eu vou olhar o esboço, vou ler. Eu não li nada aqui desse esboço. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Pelo menos no finalzinho. Fique de pé, querido, bem rapidinho. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? O derramamento do Espírito não ficou só lá em Atos, no capítulo 2. Ele veio passando por alguns homens e ele chegou até aqui. Ele está aqui. Olhe para cá em nome de Jesus. Não despeça não, por favor. O Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, ainda continua trabalhando em nosso meio. Ele não foi embora, querido. Ele não foi embora.